Segue para ver a história de um dia que eu quase apanhei de um cliente. Eu tenho um processo de um cliente aqui que nós protocolamos esse processo em 2014. Pasmem, 2014. E qual que é a intenção dele? Era, né? Porque até ele já faleceu. O tempo que faz que ele está aguardando o julgamento dessa demanda. Hoje, quem está, né, à frente do processo são os familiares dele. A filha e a esposa, tentando receber uma quantia que ele tinha dado de entrada numa casa, para a compra de uma casa. E que depois não foi liberado o financiamento pela Caixa e a empresa ficou com esse dinheiro e não devolveu para a parte, né? Disse que não teria que devolver, quando na verdade teria sim que devolver uma quantia em conformidade com o contrato. O motivo da demora, gente, desse processo foi porque tinham duas empresas no polo passivo, né? Duas empresas responsáveis por esse contrato. E nós não conseguimos localizar uma das empresas. Depois, eu com as minhas habilidades de detetive, porque a gente pensa assim, não, mas não tem lógica. Mas, gente, uma ida de um processo, uma tentativa de citação e um retorno dessa citação até o advogado poder manifestar de novo, 6 meses. E aí a gente ficou 6 meses assim, eu falando no mínimo. Então demora muito, né? E demorou bastante para a gente conseguir localizar o sócio, porque essa empresa tinha sido dado baixa, agora a gente localizou o sócio e tal, o sócio foi citado por WhatsApp, porque presencialmente nós não localizamos, e ele se manteve rebelde, porque ele não... E aí, gente, a parte interessante, engraçada de certa forma. Esse cliente, ele tinha praticamente uns 2 metros de altura. Na época, como faz muito tempo, eu estava iniciando a carreira como advogada. E eu entrei com essa ação para ele como ação de risco, mas eu cobrei simbolicamente, eu lembro, um salário mínimo e ele me pagou parcelado, acho que há alguns meses, esse valor. Tá. Ele cobrava tanto de mim um retorno em relação a esse processo e eu sempre explicava para ele a situação, que não era tão simples assim, mas ele não entendia. Até chegar ao ponto de um dia ele ficar nervoso comigo no escritório e eu era novinha, como ainda sou, né, embora eu tenha esse tanto de cabelo branco. Gente, eu lembro que eu fiquei tão assustada que foi a primeira vez que eu me senti, assim, ameaçada por um cliente. Na época eu ainda tinha um sócio, mas eu estava sozinha no escritório. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque ele era um senhor bem alto, assim, forte. E ele começou a ficar bravo comigo, que não entendia porque que esse processo mandava. E eu entendo, as pessoas ficam realmente esgotadas, chateadas. Um dinheiro que não era nenhuma quantia, assim, tão relevante. Mas é lógico que para ele fazia sentido e ele precisava daquele valor. E ele se sentia injustiçado por ter aquele valor ali, né, bloqueado pela empresa de forma indevida. Mas eu passei apuros, viu? Eu lembro que eu fiquei já me vendo assim, falei, vixe, eu vou ter que sair correndo desse escritório aqui, esse guarda-roupa vai fazer alguma coisa comigo. E ele me ligava constantemente, aí de repente ele desapareceu, nunca mais me ligou. E o processo também não andava, porque eu não conseguia achar as partes. Aí com muita dificuldade, um dia eu consegui achar a parte. Eu lembro que eu até ia comentando que eu tinha um sócio, e aí eu pedi, por fim, como ele não tinha sido nada educado comigo, eu pedi para ele não ficar me ligando mais, que era para ele ligar pro meu sócio para ter notícias do processo, porque eu falei assim, eu não sei lidar com uma pessoa sem educação desse jeito. Isso, o que, né, gente, há 11 anos atrás. Tá, mas resumindo a história, o que aconteceu? Ele desapareceu. Aí depois, eu precisava de chamá-lo, né, para uma audiência que ia acontecer no processo, e eu não encontrava eles. Eu tive que ir lá na casa dele, porque pelo telefone não